Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Laura, CEO e cofundadora da Nelfin. Somos um sistema de recebimentos e cobranças e a gente está sempre estudando sobre esse tema de cobranças que é algo muito atual. E hoje eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você sabia que a inadimplência afeta diretamente a saúde financeira do seu negócio? Hoje eu queria contar um pouquinho para vocês sobre esse tema e sobre como uma empresa de cobrança ou uma assessoria de cobrança pode te ajudar a resolver esse problema e garantir ali que todos os fluxos de recebimentos estão sendo convertidos em caixa, tá bom? Então hoje é sobre isso que a gente vai falar. Começando com um tema muito importante, né? Uma definição e uma contextualização aqui. O que é uma assessoria de cobrança? Uma assessoria de cobrança, ela é uma empresa que vai ajudar o seu time financeiro a recuperar valores inadimplentes. Normalmente, esses valores em atrasos que vão para uma assessoria de cobrança, eles estão vencidos já há algum tempo. Então, você tem vários tipos aí de carteiras, né, de aging de recebimentos que podem ir para essa assessoria de cobrança, mas normalmente começa ali acima de 60 dias de vencidos, 90 dias de vencidos, aí já começa a fazer sentido pensar nesse tipo de alternativa. E as assessorias, elas são especializadas na recuperação desses créditos vencidos. Então, normalmente são valores ali mais críticos, né, que precisam de uma abordagem um pouco diferente, né, às vezes tem ali algum tema de que é necessário uma maior agressividade, mas não no mau sentido, né? Uma agressividade mais no sentido de, putz, precisamos fazer esse acordo, né? Esse valor já está vencido há muito tempo e tudo mais. Então, elas têm um pouco desse perfil. Ser um perfil um pouquinho mais invasivo, então por isso que normalmente faz sentido para carteiras vencidas já há algum tempo. E aí, quais são os tipos de cobrança que podem ser realizados, né? Como é que funciona todo esse tema no mercado? Basicamente dois. Então, a gente tem aqui uma cobrança amigável ou extrajudicial, que ela pode contar ali, inclusive, com uma automação, né, via sistemas, né? Depois eu vou falar mais ou menos como a Nelfin, mas que podem ter sistemas que ajudam nessa comunicação de WhatsApp, e-mail, SMS e tudo mais de maneira automatizada. Mas essa cobrança, ela está muito mais focada em uma negociação, né, em renegociar os valores que estão em atraso, em comunicar, né, garantir ali a comunicação, a régua de comunicação com o cliente. E ela é bem baseada também na ligação, mas ela não tem nenhum tipo de acionamento com a justiça propriamente dita. E depois a gente tem o segundo caso, que é a cobrança judicial. Então, nos casos em que não foi conseguida ali um acordo, uma renegociação de maneira amigável com essas comunicações e com essa régua de efetivamente falar ali com o cliente, tentar chegar em um acordo, aí a gente tem esses casos que vão para a justiça, tá? Então, esses casos são normalmente um pouco mais complexos, precisam de um advogado envolvido, mas tem muitas assessorias de cobrança que são especializadas nisso. Então, conseguem fazer toda essa parte da cobrança judicial de um jeito muito eficiente, tá? Então, acho que isso é importante de ter em mente. Obviamente que esses casos judiciais não são indicados para todas as situações, mas realmente, se você tem um valor que está vencido há muito tempo, todas as tentativas de acordo, de entrar em contato e tentar uma renegociação já foram feitas, aí a gente precisa seguir com algo porque é um valor devido, né? Então aí nesse caso a cobrança judicial pode ser uma alternativa bem interessante. E aí, como é que funciona uma empresa de cobrança, né? Para a gente trazer um pouquinho desse contexto de como que o fluxo de informação está conectado, como que essas coisas todas fluem. Primeiro, né? Como é que é o processo? Primeiramente, essa assessoria de cobrança, né, ela precisa receber uma carteira de inadimplência. Então, normalmente, os clientes, eles selecionam ali, né, quais são os devedores que eles querem se comunicar de maneira um pouco mais incisiva e daí montam ali um arquivo. A própria assessoria, normalmente, ela avalia ali um pouquinho do perfil de devedores e ela define uma estratégia para cobrar aqueles devedores.
Então, normalmente, elas trabalham ali com um esquema de PAs. Então, você tem várias pessoas ali no dia a dia que estão focadas em ligação, né? Então, que vão ligar muito para esses clientes na tentativa de chegar em um acordo. Então, esse é o principal ponto. Então, aí vem todo esse tema de negociação. Então, a assessoria normalmente ela propõe ali termos diferenciados para que o devedor consiga pagar. E aí ela vai sempre ali seguindo, né, o cronograma de pagamentos de acordo com o que foi acordado, se chegar em um acordo. Se não chegar em um acordo, aí a própria assessoria pode também já encaminhar para a cobrança judicial, se isso for necessário. Em todos os casos aqui, eu acho que o que é essencial, até trazendo um pouco do contexto, quando você for escolher, né, uma assessoria de cobrança, é muito importante entender como que essa assessoria vai tratar os devedores, né? Porque respeito e ética vem acima de tudo. Então, sim, acho que pode ter uma comunicação um pouco mais agressiva, um pouco mais incisiva, mas sempre com respeito. Acho que isso é muito importante, porque isso é a base, né? Sem isso, a gente realmente não consegue chegar em um acordo. Então, isso é um dos temas aqui que a gente reforça bastante. E daí, de novo, né? Todo esse tema da personalização, de adequar a sua maneira de se comunicar de acordo com o perfil do devedor que está do outro lado, isso é essencial, né? Então, de novo, trazendo aquele tema, aquele devedor que ele simplesmente te ignora, não responde mensagem, né? Aquele pago, devo, não nego e não vou pagar. Esse é complexo, né? Então, nesses casos, você pode ter ações um pouco mais agressivas, pode pensar em temas judiciais e tudo mais. Nos outros, é importante ter muito esse equilíbrio, né? Para conseguir chegar em um acordo que fique bom para as duas partes. Agora, utilizar uma assessoria de cobrança pode ser uma alternativa muito interessante, porque ela vai ali ajudar a reduzir a inadimplência, vai melhorar o fluxo de caixa, você consegue medir os resultados de tudo que eles estão fazendo, tudo mais, né? Então, normalmente as assessorias elas cobram um percentual ali de tudo que é recuperado, então é interessante aí como uma opção para essas dívidas que estão vencidas há mais tempo. E como que você escolhe uma assessoria de cobrança, né? Qual que é o segredo aí para conseguir encontrar a melhor assessoria de cobrança? Acho que nem eu comentei antes, né? Acho que o primeiro ponto é entender a reputação dessa empresa de cobrança, porque respeito e ética vem acima de qualquer recebimento, né? Então, acho que esse é um elemento aí fundamental na hora de eleger qual que vai ser a assessoria de cobrança. Depois, tem todo o tema de tecnologia. Então, quanto que essas assessorias elas conseguem se comunicar com outras tecnologias, por exemplo, com a Nelfin, né? Que depois eu vou contar mais, mas pode ser super complementar a uma assessoria de cobrança, mas quanto que elas estão abertas a isso e que conseguem se comunicar com tecnologias, com outros sistemas. Depois, obviamente, experiência no seu segmento específico, isso pode fazer bastante diferença. Então, assessoria de cobrança focados em saúde, focados em educação, focados em distribuidoras, tudo mais. Todo o tema de transparência, então, delas conseguirem trazer ali uma análise dos resultados e de serem transparentes em relação ao que está sendo efetivamente recuperado ou não. E toda a parte da reputação, né? Então, conseguir entender um pouquinho ali de casos de sucesso, se tiveram algum problema com algum outro cliente ou não, conseguir entender um pouquinho ali do histórico dessa assessoria. Acho que esses são os principais pontos aí quando você for pensar em contratar uma assessoria de cobrança. Então, eu já comentei um pouquinho, né, mas quando que você deveria optar por uma assessoria de cobrança terceirizada? Normalmente, quando você tem essas dívidas vencidas há mais tempo, né, quando você tem casos jurídicos, ou quando você precisa fazer a gestão de uma carteira muito grande. Mas o que é interessante? Que se você está buscando uma assessoria de cobrança, muito provavelmente tem muitos temas internos da sua operação que você consegue melhorar na cobrança. E daí que entra a Nelfin, né? Que acho que é super interessante de combinar essas duas coisas. A Nelfin e a assessoria de cobrança, elas casam muito bem, né? Isso funciona perfeitamente aqui se você conseguir ter um processo adequado. Então,
que eu queria trazer aqui? Que normalmente, então, quando você está buscando uma assessoria de cobrança, provavelmente tem muitas coisas internas da sua operação que você consegue melhorar. E aí, ter um sistema de cobrança automatizado, né, que consegue personalizar a sua régua de clientes de acordo com o perfil do devedor que está do outro lado, isso pode fazer toda a diferença. Então, imagina um mundo assim, você consegue implementar essa régua de cobrança, né, ao fim, então você já consegue ter uma segmentação ali de clientes, ter toda a régua de maneira automática pelos 3 canais. E aí chegou no nível ali, 60 dias, 90 dias que o cliente não tá reagindo, né? Não tá simplesmente ignorando as nossas mensagens, aí você consegue encaminhar para uma assessoria. E pelo próprio sistema da Nelfin, você consegue entender o que tá com a assessoria e o que não tá. Então você consegue fazer uma gestão ali centralizada de todas as dívidas ali, de tudo que tá vencido, e uma gestão bem interessante aí da sua inadimplência. E além disso, o que é bacana também, né, e aqui falando especificamente de Nelfin, é que a gente consegue oferecer tanto um CRM de cobranças, onde é possível colocar anotações, deixar tudo registrado, e esse CRM você pode dar acesso à assessoria. Então a assessoria consegue deixar ali anotações para você também ter essa visibilidade do que a assessoria está fazendo, no que eles estão trabalhando e tudo mais. Então isso é bem interessante. E a gente tem também um portal de renegociações, que a própria assessoria também pode fazer uso dele. Então pode setar ali campanhas mais macro, né? Você define ali, quero renegociar tudo que tiver vencido acima de 60 dias. Você seta uma campanha, os devedores desse perfil eles vão receber ali uma mensagem, se eles querem ou não aderir a essa negociação, e aí a assessoria de cobrança pode entrar, né? Às vezes tem alguns detalhes que precisam ser ajustados na própria proposta de renegociação e garantir o fluxo ali, né? Conversar ali um pouco com o devedor e tudo mais. Tudo isso é possível, e aí unindo a tecnologia da Nelfin com toda a parte mais humanizada da assessoria de cobrança, tem um resultado que pode ser muito eficiente aí para sua operação. Então assim, acho que recapitulando aqui um pouquinho, né? Uma assessoria de cobrança profissional pode ajudar muito a alavancar aí os resultados da sua empresa e garantir um fluxo de caixa muito mais fluido. E eu deixo aqui o convite para você vir conhecer mais sobre a Nelfin. A gente com certeza vai te ajudar a entender sua operação como um todo. Então, se você está buscando uma assessoria de cobrança, vem falar com a Nelfin que a gente vai conseguir te ajudar. Putz, o que você consegue melhorar na sua operação interna, até em lembretes preventivos antes do vencimento, que é o melhor dos mundos, né? Não deixar que vire efetivamente um atraso, mas às vezes não é possível. Então, a gente consegue te ajudar com todas essas ações e também indicar quando é o melhor momento para você contratar uma assessoria de cobrança. Então, tudo isso a gente consegue mostrar aqui e mostrar um pouco dos caminhos, né? Dos caminhos que são possíveis, o que funciona no mercado, o que não funciona, tudo mais. Se você gostou desse vídeo, eu peço por favor para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixa qualquer dúvida, pode deixar comentário aqui pro vídeo e venha conhecer a Nelfin. Deixa aqui os seus dados que a gente vai entrar em contato, preenche o nosso formulário que a gente vai ter ali um diagnóstico gratuito de toda a sua operação de cobrança. Tá bom? Até a próxima!